estagiário? E o estágio é o que marca o início da nossa vida profissional, só que ainda há muitas dúvidas sobre carga horária, exigências de função e até mesmo remuneração. Então, vamos descobrir quais são os direitos dos estagiários? Hoje eu tenho a alegria de receber a advogada Sheila Lucena. Hoje Sheila Sodré não veio, mas aí mandou outra Sheila tão maravilhosa quanto, que ela é membro da ABMCJ. Boa tarde, Sheila, tudo bem? Boa tarde, Desirê, tudo bem? Sheila, eu acho que a principal dúvida, talvez, sobre estágio, que muitas vezes as pessoas fazem, eu queria fazer um estágio ou eu queria ser jovem aprendiz. Vamos falar primeiro qual é a primeira e grande diferença entre um estágio e a opção do jovem aprendiz. Então, Desirê, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita em estar aqui com vocês. Então, o estágio é um ato educacional, certo? Então, faz parte daquela grade curricular do curso, ali do ensino médio, até do ensino fundamental em algumas situações. Então, tem algumas características específicas, certo? O contrato de estágio, ele não tem natureza de vínculo de empregatício, certo? E a questão do jovem aprendiz já é um contrato de trabalho. Ah, entendi. Certo? No caso, quando a gente pensa em estágio, é mais voltado, né, como você disse, em ensino superior. Às vezes você já está ali naquela parte da formação universitária e muitos cursos já tem lá na grade curricular a questão, às vezes, até de um estágio que é não remunerado e tem também a questão do estágio remunerado, que é o que a gente ama, né, meu amor? Claro. A remuneração. Sheila, quando a gente fala desse estágio não remunerado, o estágio é exatamente para você começar a se familiarizar com a sua futura profissão, né? Exatamente. Falando do estágio, você já disse aí que ele não tem esse caráter CLT, você não vai ter carteira assinada, mas tem normas específicas que protegem esse estagiário, né? Isso, exatamente. Existe uma lei, é a 11.788 de 2008, que traz bem essas características, as orientações e os deveres e obrigações nessa relação de estágio. Então, assim, nessa lei a gente vai poder ver o que, por exemplo? Existem dois tipos de estágio. O não obrigatório, certo, que é conhecido como facultativo, e o obrigatório. O obrigatório faz parte da grade curricular, ou seja, sem ele você nem se forma, certo? Esse, ele não precisa ser remunerado, não tem essa compulsoriedade, certo? Porém, o estágio não obrigatório, que é o facultativo, ele pode e deve ser remunerado. Tá. Então, essa é uma das questões que está ali nessa lei, a 11.788. É uma lei de extrema importância, certo? Que deve ser observada pelas três partes dessa relação, quais sejam o estudante, a instituição de ensino e a parte que vai conceder o estágio. Tem que ser tudo nas normas, não é assim, na doida que você vai combinar diretamente com uma empresa que você conhece, às vezes tem o conhecimento da sua área. Isso. E chega e diz, ei, deixa eu estagiar aí. Isso. Tem que ter a ver com o que você estuda, né? Isso, Sheila? Tem o caso também do ensino médio. Tá. Então, você não está tão direcionado para a sua profissão, certo? Então, você vai ali vivenciar noções de cidadania, de empregabilidade também, sabe? São experiências muito importantes também, mas com relação ao ensino superior, você vai estar bem focado na área de atuação do seu curso. Aí tem umas características, né? Primeiro, a gente fala sobre remuneração, que você falou, nesse que é o não facultativo, né? Que não é obrigatório. Isso. A remuneração cada profissão, cada área, segmento vai ter um valor específico, que a gente ouve falar às vezes em estágios que pagam às vezes melhor do que a profissão da pessoa, né? No caso, assim, dependendo. E outros não. Existe um valor fixo ou depende de cada segmento, Sheila? Pronto, isso vai depender, é muito subjetivo. Vai depender da empresa, dos níveis, se é nível técnico, se é nível superior, se é ensino médio. Então, isso muda muito de relação para relação. Vamos falar sobre carga horária e também de como estabelecer essa questão de conhecimento, porque é comum, às vezes, você estagiar, principalmente às vezes em segmentos que são
públicos, setores públicos. Já aconteceu, né, de eu conhecer pessoas que estagiaram no setor público, já tinha muita gente ali pensando em se aposentar e acabavam repassando muita responsabilidade para o estagiário. Muitas vezes o estagiário tinha que tocar projetos só com alguma supervisão, né, de alguém assim que já trabalhava há mais tempo, mas assim, os estagiários meio que pegaram para si a responsabilidade daquele projeto. Não pode ser assim, né? O estagiário não tem que executar 100% aquele trabalho, né? Isso, exatamente. Existe nessa lei a regulação com relação à carga horária. Então, a carga horária vai de 20 horas semanais até numa exceção de 40 horas semanais, certo? Nesse caso de 20 horas semanais é para a educação especial, para o EJA, né? Educação de jovens adultos. A maioria dos casos fica ali nas 30 horas semanais, certo? Que são aquelas 6 horas por dia, né, de exercício. E no caso dos cursos que mesclam ali entre a teoria e a prática, por exemplo, fisioterapia, tem uma parte que é teórica, tem uma parte que é prática. Sim. Pronto, nesses casos, como uma exceção, o estágio pode chegar até 40 horas semanais. E com relação ao desenvolvimento das atividades que você falou, tem que estar tudo muito bem regulado no termo de compromisso de estágio, certo? Existe um termo que é obrigatório e ele tem que ser documentado, não pode ser oral. Não pode ser, né? Para evitar, inclusive, excessos com relação à inobservância de leis trabalhistas, porque, infelizmente, acontece, né? Nesse meio empresarial, a gente sabe que tem muita gente que quer uma forma de burlar as regras, as leis e contratar mão de obra mais barata e aí vai jogando aquela enxurrada ali, né? Que tá pronta querendo para trabalhar, aprender, querendo produzir, ajudar, mas esse tipo de legislação serve inclusive para isso. Mais uma situação, esse excesso de trabalho, ele pode perfeitamente, inclusive deve, caracterizar a nulidade do contrato e o reconhecimento do vínculo empregatício. Tá. Com todas as implicações legais ali da Justiça do Trabalho. Existe um período máximo, Sheila, assim, sei lá, só pode estagiar até 1 ano, se passar de 1 ano já tem que ser contratado, existe algo nesse sentido ou não? Existe sim, Desirê. O prazo máximo para a duração do contrato é de 2 anos. Tá. O que é que pode acontecer? Existe um termo de compromisso de 6 meses, ele pode ser prorrogado por mais 6 meses em um local, em uma parte concedente. E aí você, nessa parte concedente, que pode ser uma empresa, pode ser um órgão público, vamos dizer assim, você ali só pode ficar 2 anos. Tá. Então, acabou aqueles 2 anos, você tem que mudar a atividade. Aí vamos falar de outras características. Quando a gente é CLT, a gente tem aquela segurança de, por exemplo, fiquei doente, vou faltar naquele dia, vou ter meu atestado e aquilo não vai ser deduzido do meu salário. No caso de um estagiário que seja remunerado, numa falta, ele também está acobertado nesse sentido? Assegurado. Então, a lei, ela é omissa nesse sentido. Porém, como a gente não faz associação às leis trabalhistas, a gente não tem como garantir essa parte de segurança com relação a, por exemplo, uma folga ou um atestado, uma falta. Mas aí cabe da empresa, exatamente isso, vai muito da empresa e assim, trazendo um atestado médico, né? A pessoa, o estagiário, trazendo um atestado médico, não deixando sem avisar, né? Sim. Aí a gente acredita que deve haver o bom senso entre as partes, né? Férias, existe essa possibilidade de férias? Então, no estágio que eu falei, no estágio não obrigatório, certo? Ou seja, o facultativo, onde entra a remuneração. Inclusive, um detalhe, essa remuneração, ela não é reconhecida como salário, porque como não tem natureza empregatícia, se chama Bolsa Auxílio, certo? Então, nesses casos, onde a pessoa recebe a Bolsa Auxílio, tem direito a 30 dias de descanso, certo? A partir dos 12 meses de estágio. Entendi. E esse estágio esse descanso é remunerado. Ai, gente, tudo que a gente se ama, né? Olha, Sheila, chegou uma pergunta do Ale Peregrino. Boa tarde. E se for o estágio para adquirir experiência quando terminamos o curso? Configura-se em que tipo de estágio? Se você já se formou, aí o ideal é que você já seja inserido no mercado de trabalho. Já não é mais estágio, né? Exatamente. Então, boa tarde, Ale. Nesse caso, como você falou, Desirê,
não é mais considerado um estágio. Esse é um dos requisitos para ser considerado estágio, certo? Ter a matrícula e a frequência num curso de ensino superior, ensino técnico, ensino médio. Entendi. Então, Ale, saiu da faculdade, já concluiu o seu curso, não pode mais criar um vínculo de estágio. Tem que ser, de fato, aí vai ter que ser contratado já, tá? Zeza, boa tarde, maravilhosa. Boa tarde, Zeza. Ela gostaria de saber como é que faz para ter acesso ao Jovem Aprendiz. A gente voltando ao Jovem Aprendiz. Já que meu sobrinho fez o cadastro pelo site muitas vezes, ela disse que vê no Instagram dizendo há vagas para jovens. Ela quer saber mais ou menos como funciona. Então, pelo site, boa tarde, Zeza. Pelo site, sim. Porém, é bom você consultar. Eu não tenho acesso ao telefone agora, mas consulta pelo Google, dá uma ligadinha e explica a situação. Que já fez o cadastro. Que já fez o cadastro, que vê que existem vagas disponíveis. Dá uma ligadinha que pode dar uma força. Agora, nesse caso, muita gente, as pessoas têm dúvidas sobre essa questão do jovem aprendiz, porque tem uma idade máxima, não é isso, Sheila? Isso. Não é assim, tem gente que diz assim, eu tenho 23 anos, queria ser jovem aprendiz. Qual é a idade máxima, tu sabes? É até 21 anos, se não me falha a memória. Certo, então depois Passou da maioridade até os 21, aí já não é mais considerado. Aí as empresas, né, tem meio que... A gente vê que tem muitas empresas que sempre contratam jovens aprendizes, que geralmente tem, como você falou, já é mesmo o vínculo empregatício, não é considerado esse estágio, né? Isso, é um contrato diferente, né? Tem uma natureza diferente, mas já foge a essa regra do estágio. Tá, mais uma. Rogério, boa tarde. Fiquei trabalhando como estagiário por 7 meses como bombeira civil. Recebi o valor de R$400, incluindo almoço, transporte, porém trabalhava 12 por 36. Esse valor está correto a ser recebido e eu poderia recorrer para receber pelos dias trabalhados? Será que foi estagiário, bombeiro civil? Não, esse caso precisa ser analisado, mas assim, o valor, como eu havia dito anteriormente... Não existe um valor certo ou errado, né? Não existe um valor certo ou errado. O que você pode fazer, Rogério, é procurar um advogado trabalhista para saber se enquadra na questão do vínculo empregatício, né? E aí, dar entrada numa ação trabalhista, tomar as devidas providências. Entendi. Então, vamos deixar bem claro aqui, né? Como a Sheila falou, não existe esse negócio de estágio. Se você não está matriculado num curso, seja superior ou técnico, né? Isso. E que esteja frequentando mesmo, cuidado para não ser enrolado. Tem gente querendo te contratar como estagiário, você exercendo uma função como CLT, né? Isso, exatamente. Existe a sobrecarga, né? Muitas vezes, os excessos de cobrança, né? Então, assim, é preciso que tanto o estudante, o estagiário, quanto a instituição de ensino, quanto a empresa concedente do estágio, estejam fiscalizando se está tudo ali nos conformes, inclusive com relação à segurança do trabalho, ao ambiente, se está adequado, à carga horária. Então, tudo isso deve ser fiscalizado por essas 3 partes. Sheila, eu quero muito agradecer a sua participação. Gente, é algo inédito. Ela não tem Instagram, a mulher não está na internet, mas quem quiser acompanhar, né, ela está no ABMC... Mulheres ABMCJPB. Pronto, que é o Instagram que ela faz parte, né? Ela é membro e também no Marcos Inácio Advocacia, não é isso? Isso, marcosinácio.adv. Pronto. Sheila, obrigada, viu? Maravilhosa. Obrigada a você, e até a próxima. Querida, até. Volte mais vezes. Voltarei. Dia 27 de agosto, nós vamos estar juntos escrevendo